Bom dia, pais e alunos do Programa de Educação Precoce do Distrito Federal. Eu sou a professora Beatriz, trabalho na Precoce da 612 Sul e hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre o processo de desfraude. O objetivo da nossa aula hoje é passar algumas dicas para vocês aproveitarem esse período em que a gente está em casa para poder começar a trabalhar o processo de desfraude das nossas crianças. Para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa antes observar um pouquinho como é que está o nosso filho. Então a gente vai observar na próxima tabela como é que a criança está diante da relação com o cocô e o xixi e a fralda. Para saber se o seu filho já está preparado para passar pelo processo de desfraude, é bastante importante observar estas próximas orientações. 1. O seu filho apresenta uma evacuação sólida, mais consistente e faz sempre no mesmo horário? 2. Ele sabe tirar a sua própria roupa, tirar a cueca, tirar a calcinha e vesti-los novamente? 3. Ele consegue segurar o xixi por bastante tempo e fazer bastante quantidade de uma única só vez? 4. O seu filho fica incomodado quando a fralda está suja e molhada e pede para ser trocado? 5. O seu filho é capaz de entender e de obedecer pequenas ordens, pequenos comandos? 6. O seu filho é capaz de avisar que precisa ir ao banheiro? Ou pelo menos de indicar que está fazendo o xixi e o cocô e de que solicitar a ida ao banheiro? Depois de descobrir se o seu filho está pronto ou não para iniciar o processo, a gente já pode passar para a segunda parte. Você vai escolher um dia para iniciar o processo, tirando de vez a fralda do seu filho e lembrando que uma vez que você retirar, você não deve voltar atrás, com exceção da retirada da fralda noturna, que é uma coisa um pouco mais demorada e a gente vai falar sobre isso mais no final do programa. Você pode utilizar alguns recursos para ajudar o seu filho nesse processo. Você pode usar um sistema de recompensa, você pode utilizar incentivos e muita conversa. Vão precisar também escolher algum tipo de adaptador para utilizar no vaso sanitário. Pode ser um assento, redutor do tamanho, pode ser um piniquinho, um troninho, ou até mesmo algumas escadinhas que existem que adaptam no nosso vaso para a criança poder subir e ficar mais segura e tranquila. Agora, se você não tem nenhum desse recurso na sua casa e não tem condições de adquiri-lo no momento, não tem problema. A gente também pode utilizar outras formas de passar segurança e de fazer seu filho se acostumar com os aparelhos sanitários sem sentir medo ou sem sentir qualquer tipo de insegurança ao utilizar o vaso, tá? Você pode fazer com que ele sente no vaso sanitário e segure em alguma coisa próximo ao vaso, uma mesa, um apoio ou até mesmo nas suas mãos, tá? Ou deixar ele segurando na lateral do vaso para poder ter mais segurança. Se ainda assim a criança ficar muito insegura, um outro recurso que você pode utilizar é sentar você mesmo mais para trás do vaso sanitário, bem encostado no tampo, e colocar a criança no meio. E aí ela pode se sentir mais segura e não ficar com medo do aparelho sanitário. Depois que você escolheu o recurso que você vai utilizar e conversou bastante com a criança, é importante essa conversa, é importante que a criança veja o adulto indo ao banheiro, veja você, papai, mamãe, os irmãos mais velhos, e ela sinta segurança, ela sinta mais conforto em passar por esse processo e também tenha mais autonomia e mais independência durante esse processo. Mais uma dica que é importante para vocês. Uma vez iniciado esse processo de desfraude e quando você fizer a retirada da fralda, é importante não voltar atrás. É importante você deixar o seu filho sem fralda durante todo o momento. Você vai precisar também reforçar o estoque
de calcinhas, de cuecas e deixar também um balde e um pano de chão sempre preparado, porque os acidentes eles vão acontecer e isso é normal. E se a gente ficar bravo com a criança ou ficar repreendendo ela, ela pode ficar desanimada, desestimulada e acabar não sendo muito produtivo, muito exitoso o nosso trabalho, tá? Quando a criança fizer xixi ou cocô na cuequinha ou na calcinha, vocês vão solicitar que a criança, junto com vocês, limpe o xixi, limpe o cocô, ajude vocês, né? Bote a fraldinha, a cuequinha, bote a calcinha ou a cuequinha num balde separado para isso, tá? E ajude você a passar um paninho no chão. Ela vai perceber também que isso não é muito agradável, então ela vai acabar ficando incomodada. E na próxima vez ela vai lembrar e vai pensar 2 vezes em deixar aquele cocô, aquele xixi escapar na calcinha ou na cueca. Uma outra dica importante é a gente estabelecer alguns horários certos. Então você pegou de manhã cedo, retirou a fralda da criança, levou ela ao banheiro, ela fez o xixi, e aí você vai observar o horário que ela realizou o xixi e contar mais ou menos ali um período de 2 a 3 horas para lembrá-la de ir ao banheiro novamente, tá? É claro que esse período ele vai demorar, vai depender muito de cada criança. Algumas crianças fazem mais xixi, outras fazem menos xixi. Algumas crianças bebem mais líquido e acabam fazendo mais xixi. E o próprio clima também pode influenciar nisso. Em dias mais quentes, a gente acaba fazendo menos xixi. Em dias mais frios, a gente faz mais xixi. Então você combina com a criança, coloque um alarme para despertar no celular, lembrando que aquela hora é a hora de dar uma paradinha e fazer uma visita rápida ao banheiro, tá? E aí você vai com a criança, ajude ela e depois ela pode voltar para a brincadeira que ela estava fazendo. Uma questão também bastante importante para a gente lembrar é a questão da higienização da criança. Ela ainda não tem capacidade de se limpar, ela vai precisar da sua ajuda, tá? Então a gente tem que lembrar que se você tiver a possibilidade de ter uma duchinha do banheiro, você faz essa higienização, lava ali mesmo o bumbum da criança, lava ali mesmo o xixi da criança, para ela ficar mais higienizada. Se você não tiver essa duchinha, não tem problema. Você pode utilizar o lenço umedecido. Ou, dependendo de como a criança estiver, se estiver muito suja, você pode colocar ela debaixo do chuveiro e dar uma limpada, uma lavada, dar um banho nela. Um recurso que a gente também pode utilizar bastante são historinhas. A gente conta historinhas para a criança que falem sobre o processo da retirada da fralda. Então, eles vão perceber que isso é uma coisa natural. A gente vai contando a história e vai falando sobre o assunto várias vezes, até o dia em que a gente percebe que a criança está pronta. E aí a gente vai poder sim começar a trabalhar a retirada da fralda em si. Escolha um dia num calendário, marque lá o dia D e naquele dia você vai levantar e vai tirar a fralda da criança. Então você não vai mais colocar, vai deixar ela só de cuequinha ou de calcinha. Você vai anotar os escapes e vai observar o horário em que a criança costuma ir ao banheiro. Mais uma vez eu volto a dizer, cada criança tem o seu ritmo, o seu funcionamento. Então não adianta a gente achar que para todas as crianças 2 horas é uma hora ideal, tá? Algumas podem demorar mais, outras podem demorar menos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema de recompensas. Algumas crianças entendem muito fácil esse processo e acabam não precisando que você entre com algumas recompensas ou com algumas formas de incentivo para que ela vá utilizar o vaso de uma forma exitosa. Então, você pode utilizar algumas recompensas. Algumas atividades diferentes também funcionam bem. Você pode pegar um adesivo e colocar dentro do vaso sanitário, lá no fundo, colar. E pode falar para a criança, quando ela subir numa plataforma mais alta, que você já vai ter providenciado, pedir para que ela mire o xixi ali. Isso funciona bem para os meninos. Já para as meninas, não vai funcionar muito bem. Mas a gente pode utilizar uma outra forma.
um sistema de recompensas de adesivos. A gente vai dando para cada xixi que a criança fizer no vaso naquele dia, um adesivo para ela. E ela vai colocando num cartazinho. E aquele adesivo vai servir como uma forma de incentivo para que ela ganhe outro, outro e outro. Lembre-se que algumas crianças a gente tem que ter mais paciência, a gente tem que ter mais disponibilidade, conversar mais com a criança. Não comece o processo de retirada da fralda do seu filho se você perceber que ele ainda não está preparado ou se outras coisas estão deixando a criança naquele momento um pouco mais ansiosa. Então a gente deixa para lá mais para frente um pouquinho. A gente não precisa ter pressa, o que a gente precisa é ter sucesso. Uma outra questão que é muito importante para a gente falar aqui são as situações das crianças especiais. Nós temos as crianças com transtorno do espectro autista. Essas crianças, elas podem precisar um pouco mais de repetições e de exemplos. E que você coloque na rotina dela uma forma que ela perceba a necessidade de utilizar o vaso e não a fralda, tá? Então você vai junto com ela explicar mais vezes, falar mais vezes, mostrar, dar exemplos, ir ao banheiro, deixar ela ir ver o papai ir ao banheiro, e com isso ela vai conseguir perceber que o lugar do cocô tem um lugar certo, o lugar do xixi tem um lugar certo. Então a gente vai fazendo mais por repetições e vai colocar dentro da rotina algumas coisas que vão fazer com que a criança perceba. Por exemplo, o alarme do celular. Tocou, opa, é hora da gente correr lá pro banheiro, tá? Pode demorar um pouquinho mais, é comum, não tem problema. As crianças têm mais dificuldade de entender. Crianças com síndrome de Down também demoram um pouco mais para iniciar esse processo. Muitas vezes, o que a gente imagina que iria acontecer por volta dos 2 anos e meio, na criança com síndrome de Down, vai acontecer mais tarde, por volta dos 3 anos e meio, a gente já pode começar a pensar em fazer esse processo. Até porque entra questões fisiológicas aí também. O controle do esfíncter de uma criança com síndrome de Down, às vezes é um pouco mais devagar. Ela não vai conseguir controlar esse músculo tão rapidamente como as outras crianças. Então a gente pode iniciar esse processo um pouco mais lá na frente. Agora, se você perceber que o seu filho com síndrome de Down não está pronto, não comece o processo, porque você pode ter um desgaste, criar uma ansiedade muito grande e isso não pode não ser muito legal. Uma outra situação, crianças que têm mielomeningocele, elas não vão passar por esse processo de desfraude como as outras crianças. Elas têm uma dificuldade, inclusive, em controlar todos os músculos e todas as sensações, muitas vezes da cintura para baixo. Então, elas não vão conseguir fazer esse processo. E aí, a retirada da fralda ela é possível sim, de uma outra forma, utilizando catéter e fazendo o esvaziamento. Só que isso aí, quem passa para os pais é o médico e o enfermeiro. Eles é que vão preparar o pai ou o responsável para fazer o cateterismo nessas crianças e o esvaziamento. As crianças prematuras também podem demorar um pouquinho mais nesse processo. Então, mais uma vez, eu volto a enfatizar. É importante a gente perceber primeiro se o nosso filho está preparado ou não para começar este processo. Se ele não estiver, não tenha pressa, calma. Você pode esperar um pouquinho, porque é melhor a gente ter êxito no final do que criar uma situação de estresse, de ansiedade e acabar sendo muito decepcionante para todos vocês. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês nesse processo de quarentena, que também não é fácil, e de estar próximo ao filho e seus filhos e poder observar como é que ele está, como é que ele está crescendo, se desenvolvendo e participar desse processo de retirada de fralda, que é importante o papai e a mamãe junto do seu filho ali, passando segurança, passando carinho, ele vai precisar. É uma vitória muito grande quando eles conseguem, mas é um processo que precisa de bastante dedicação, bastante carinho de todos vocês. Um beijo grande e até uma próxima oportunidade.